Muito bem, olha só. Olha o que o Arjuna fala aí. Assim como a mulher tolera a intimidade do esposo. Então, o que está sendo mencionado ali? Que o esposo, normalmente, ignora a grandeza da mulher. Porque, olha só, olha só, o que o Arjuna está falando? Ó, Krishna, agora que eu conheço a sua grandeza, eu peço que você, por favor, me perdoe a minha intimidade. Assim como você, assim como a esposa tolera a intimidade do esposo, por favor, reconsidere a minha ignorância e tolere a minha, e perdoe a minha intimidade exagerada ou desnecessária ou negligente. Ele está fazendo um paralelo aí, né? É um paralelo que ele faz. Então ele diz o seguinte: ó Krishna, assim como uma mulher tolera a intimidade do esposo, então isso significa o quê? Que o esposo ignora a grandeza dela. Quando ele descobre a grandeza dela, aí ele vai dizer: ó meu amor, por favor, perdoe todas as minhas ofensas que eu tenha cometido por ignorar a sua exaltada posição. Gente, isso é uma brincadeira. Quer dizer, é uma devaneio. Esse é um devaneio. Mas poderia ser utilizado como recurso, caso alguém queira. Mas vai com calma, tá? Porque pode, né, assim, soar pejorativo, talvez, mas é uma coisa bem engraçada, né? Porque o Arjuna, assim como o esposo, e realmente, né, o esposo, ele normalmente, ele, assim, quando a gente tem o arquétipo, né, assim, o arquétipo natural da esposa. A gente tem algumas esposas que realmente é complicado. Mas quando, e normalmente a maioria delas, o arquétipo natural, porque senão não haveria famílias. Entende? Então, assim, a grande maioria das mulheres conseguem cumprir o arquétipo natural, o arquétipo normal, né, da esposa. Senão a gente não conseguiria dar sequência na nossa humanidade. Assim como, por exemplo, numa cidade, você necessariamente precisa de ter uma quantidade muito maior de pessoas livres e honestas do que presas e desonestas. Porque se você tem uma quantidade maior de pessoas desonestas, você não tem Estado, você tem um caos, acabou. Não tem sociedade, vira vandalismo, vira loucura, vira barbárie, vira, né, primitivismo. Então, é preciso que haja uma quantidade muito maior de pessoas produtivas do que pessoas improdutivas. Então, no ambiente, do contexto de família, a gente tem uma quantidade muito maior de mulheres que conseguem cumprir o arquétipo da mulher, da esposa, etc., e conseguem manter uma família, porque quem mantém uma família no arquétipo é a esposa, na verdade, ela que é o... Na Bíblia está escrito que é a mulher sábia, é a rainha do lar, ela mantém o lar. A mulher tola, ela destrói o lar. Então, assim, quem, na verdade, mantém o lar, ou a família, é ao redor da mãe. Inclusive, quando há a separação da família, os filhos tendem a ficar com a mãe. Tudo gira ao redor da mãe. Ela é a raiz da família. Inclusive, quando a gente fala a minha família, nós estamos nos referindo à família da mãe, que nós somos gerados a partir dela. Entende? Quando nós formamos a nossa família, temos filhos, aí nós dizemos nossa família. Mas a gente fala que é nossa família porque a mãe é um ser benevolente, ela divide tudo com todos os filhos. Mas, na verdade, é dela, é a família dela, pertence a ela. Então, nesse sentido, quando o homem ele entende, não é, a grandeza da função, do arquétipo da mãe, da mulher como mãe, ele então passa a ter uma adoração, que é o que acontece, né? Com, por exemplo, a cultura védica, a cultura, não o folclore, a cultura védica, o homem vai até a mãe e diariamente ele se purifica nos pés da mãe para depois ir trabalhar. Às vezes pode ser um homem, eu já vi na rua, uma vez eu já, acho que já contei isso aqui, eu chorei no meio da rua em Calcutá, cidade enorme, tipo São Paulo, um senhor desceu do táxi, parou, né, o semáforo, ele desceu do táxi, eu estava do lado da rua e estava passando uma senhorinha assim com aqueles, né, andadores e uma cuidadora do lado. Ele viu, desceu do táxi onde ele estava, saiu no meio dos carros,
veio, prestou reverência para ela, tocou nos pés dela, se purificou e ficou na frente dela. Ela deu a bençãozinha, ele voltou para o carro dele. Ele era gordinho, né, baixinho, era bem engraçadinho, até parecia sair de dentro de um gibi. E olhando aquela cena assim, com aquele bigodinho indiano, aquela barriguinha assim, para falar de barriguinha, deixa eu ficar quieto, porque senão daqui a pouco sobra para mim também. Mas bem engraçadinho, e ele foi lá e se benzeu nos pés da, acho que era a avó dele, né, matriarca, né? E depois ele voltou pro táxi. Só que na hora que ele voltar pro táxi, o que acontece? O táxi dele estava do outro lado. Ele teve que atravessar toda a rua. E na hora de atravessar, abriu o sinal. Então ele ficou lá, aquela confusão da Índia, e todo mundo apertando o botão lá do buzine, e o táxi lá dentro dele gritando lá, tchau, tchau, tchau. E ele foi correndo com a marinha dele e tal, entrou no táxi e foi embora. Apareceu a formiga atômica. Mas eu vi aquilo, eu presenciei aquilo, eu me emocionei e eu, assim, chorei de emoção, de felicidade, de poder ter olhos para ver aquela cena, porque é uma cena totalmente atípica, fora da caixa, na contramão da humanidade, na contramão da cultura ocidental, na contramão, absolutamente. E uma coisa linda, mágica, divina, uma coisa intensa de amor. E era um senhor, eu acho que ele devia ser um advogado, sei lá, alguma coisa, que ele estava com terno e gravata, e um vendedor, alguma coisa assim, mas ele veio e prestou reverência, e a vovozinha, tchau, 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 falando para ele ir embora logo, por causa do táxi. E, assim, eu cansei de ver isso assim, na Índia. Eu próprio já fiz isso. Tinha um grupinho de senhoras, e eu fui lá para fazer o teste, né, para ver, para experimentar a emoção. Eu fui até elas, tinham várias senhoras assim, bem já de idade, eu me abaixei perante elas e toquei nos pezinhos de todas elas, e elas permitiram eu tocar nos pés dela. Quando eu me levantei, estavam todas elas com as mãozinhas assim, oferecendo bênçãos para mim. Então, eu pensei naquele momento, eu preciso, de qualquer maneira, eu preciso divulgar isso ao mundo. Não importa quantas pessoas eu vou conseguir alcançar, mas isso existe, isso é real, isso existe. E não pode ser, assim, oculto mais. Isso tem que ficar, o mundo precisa disso. A gente vê aqui nas notícias filhos que fazem planos para envenenar os pais para ficar com a herança. Filhos que abandonam os pais, que maltratam os pais. É algo muito triste. Alunos na Índia, o aluno, quando o professor entra, ele fica em pé. Ele só senta quando o professor manda. E quando o professor entra, Namaskar, Machai, reverências, oferecem reverências. Eles adoram o mestre como se estivesse adorando o mestre original, que é a pessoa Deus. Porque eles sabem que aquilo ali é uma portinha para chegar até o Supremo. O conhecimento purifica o espírito. Então, a cultura védica, ela é maternal, ela é linda, ela é divina. E quando a gente entende a grandeza desse princípio, mãe, que passa pela mulher, o resultado é esse efeito que deu em mim. Lágrimas de amor, de gratidão, de percepção da imensidão da grandeza que esse ser é, que é a mãe, o princípio mãe. Isso faz parte da cultura védica. Apesar de a questão do asno ser um pouquinho engraçada, mas essa é a realidade. Que quando a gente entende o valor, o fator que isso significa, nós entendemos que é Deus, é uma manifestação de Deus, é Deus. Aqui no Ocidente a gente tem assim essa expressão que a mãe é um reflexo de Deus, né? Então, se nós queremos ver Deus pessoalmente, diretamente, é observar uma mãe. E as mães védicas, elas são mães no arquétipo integral. Elas são ansiosas, elas são super temperamentais. Eu já vi várias, assim, comportamentos maternais lá na Índia. É permitido mãe pegar a varinha e dar na bunda das crianças, nas costas. É muita criança, gente, vocês imaginam, é muita criança.
Eu frequento lá uma vila, uma vilinha, e o nosso programa, nossa ONG, que é lá na Índia, chama-se School of Love, Escola do Amor. E a gente, né, nós, assim, quando conseguimos recursos, nós ajudamos as escolas, reformamos uma escola, às vezes, eventualmente, bicicleta, enfim, atividades para ajudar as crianças. E tem uma vilazinha de muçulmanos, que eu eventualmente vou lá. E são 3 famílias que moram tipo num cortiçozinho, né? E tem uma senhora que ela é gordinha, e ela é, tipo, ela é a mãe mais estressada do ambiente, né? E ela tem, acho que 4 filhos. E olha o nome dela lá, Kati Mataji. Kati Mataji. Mataji é mamãe. Kati, sabe por quê? Kati é aquela que corta. Então, quando ela ameaça as crianças a se comportar, não é com a varinha, é com uma foicezinha. Aí as crianças, quando ela tá todo mundo assim, tal, aí ela chega, ela Kati, e todo mundo fica quietinho. Não sei o que ela fez. Eu acho que ela não deve ter feito nada não, ainda, mas, felizmente. Mas as crianças conhecem ela como Kati mata a gente. Acho que ela pega, né, uma foicezinha que o pessoal usa para cortar arroz, assim. E eu acho que ela deve pegar aquilo ali e bater com a parte, né, que não corta, aquela parte lateral, né, das crianças. E elas, quando vem essa daí, fica todo mundo pianinho. Kati mata a gente, Kati mata a gente. Mas é muito comum as mães lá. Você vê, o passatempo do Damodara Lila, esse passatempo do Damodara Lila, a mãe Yashoda seria considerada atualmente politicamente incorreta, é isso? Porque ela sai com uma varinha atrás de Krishna. Seria pedagogicamente questionável. Mas a mãe Yashoda simplesmente pegou a varinha e saiu correndo atrás de Krishna, porque o comportamento dele era de um macaquinho. Então ela precisava corrigir e foi com a varinha. E as mães védicas, que não têm uma varinha na mão, não conseguem educar os seus filhos, porque eles são crianças muito felizes e têm espaço para correr, para brincar, apesar de ser muita gente. Mas então, quando a gente consegue transcender a nossa ignorância, a nossa ingratidão, por exemplo, a questão das vacas. Quando a humanidade se der conta do que significa as vacas, o que elas representam para nós, elas vão chegar a esse ponto. Por favor, nos perdoem a nossa ignorância, nos perdoem a nossa ofensa, a nossa violência. Perdão, imensamente perdão pelo que nós fizemos. Esse é o resultado. Quando nós evoluímos, agora, por exemplo, nós não falamos perdão, mãe natureza, ó mãe água, ó mãe árvore, por favor, nos perdoe. Como a oração dos mantras, não é assim? Da humanidade? Perdoe as nossas ofensas cometidas a vocês. Por quê? Para chegar nesse ponto de pedir perdão, é necessário compreensão anterior. Senão não tem como. A pessoa tem que realizar, ter compreensão. Quando a gente realiza e entende a importância das coisas, nós passamos a valorizar aquilo e nos arrependemos das ofensas cometidas no passado. Então, assim, como eu disse, nós estamos migrando, né? E a nossa migração não se deu absolutamente. Mas, assim, o nosso destino é esse. Evoluir. Né? Não sei se valeu a pena aí conhecer a Kati Mataji. Eu tô até com saudades dela, sabia? As minhas crianças lá na Índia. A minha filha está dizendo aqui que eu fui aprovado. Então, parei, Cristina. Ela fez assim para mim. É a Kati. Ela gostou de conhecer a Kati. Diz que vai fazer um estágio lá com ela, para ver se resolve aqui. Ela está indo para a Índia em fevereiro. Talvez não volte. Por lá ela fique. Aí vamos ver. Bom, muito bem, gente. Alguém tem algum comentário que queira fazer? Ou chorei e ri menos de meia hora, gratidão. Abraço. Chorou e riu. Também chorei e ri aqui. Não estamos juntos. É porque realmente é emocionante, gente. É emocionante, é uma coisa linda. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É de doer o coração de lindo.
aquelas crianças gordinhas, fofinhas, chegando nas mamães, nas vovós, e assim, se benzendo, se purificando e saindo correndo. Eles vêm, se benzem, se purificam e correm. Nem esperam as bênçãos. Mas é lindo de ver uma criança, e a hora que a mãe levanta a voz, a criança fica assim. Ou então, quando, por exemplo, vem um guarda, um policial, e vai dar uma bronca num rapaz, num jovem, num grupo de jovens. É uma coisa assim de dar vontade de, sabe, apertar no coração. Eu já vi isso algumas vezes. Um grupo de jovens, vem o chokdar, que é o guarda de segurança, e dá bronca neles. Ao invés de eles ficarem destratando, desrespeitando os policiais, o comportamento deles é esse. Ele segura na orelha e abaixa 3 vezes. Eu fiquei isso. A primeira vez que eu vi, eu achei que, sei lá, eles estavam brincando alguma coisa. Mas depois eu vi que é um comportamento, é uma técnica de acalmar o policial. E acalma. Porque lá na Índia o policial tem autorização de bater com o pauzinho, é bambu, e pau. Então, eles já prevendo que eles têm autorização, você sabe que tem, né? Bate com o pauzinho. Aí, quem vocês viram aí na pandemia, o pessoal na rua e os policiais saíram com o pau batendo em todo mundo. Mas é coisa de maluco. Mas eu não sei, funciona lá para eles. Aí, quando chega o policial com o pauzinho na mão, os jovens, namaskar, namaskar, com a orelhinha assim, segurando a orelha. E eles, porque isso significa o quê, segurando a orelha? Eles estão dizendo, não precisa me punir, eu já estou me punindo. É interessante, inteligente. E funciona, porque o policial briga, depois fala, tchau! Aí eles saem. E lá na frente eles começam a rir, os jovens. Então, é uma coisa bem legal. A Devi quer falar alguma coisa? Falar. Eu também... Vem aqui. Na Índia, eu também pude assistir, assim, ver... Não aparece você, peraí. Não. Agora sim. Eu também pude testemunhar, assim, de filhos, né, quando saem de casa, que eu convivi com indianos, né? Aí eles tocam os pés da mãe, é muito emocionante. Nossa, demais. Eu tive a mesma experiência que Devananda. E outra coisa que eu senti é que dá muita paz, sabe? Eu sinto assim, uma sensação de paz te invadir. É amor, invade o coração, é um amor. Nossa, que invade o coração. É uma coisa linda. Eu vi várias vezes e realmente dá... Parece que tudo para na tua mente, né? Dá, assim, a sensação de paz, de amor é muito legal. Faz todo sentido, é a alma, né? A alma entende aquilo como uma linguagem de sentido. É uma coisa muito linda. E é a cultura védica. E é dito que, o ditado diz que conhece a árvore pelo fruto. Né? Bom, gente, a nossa interação aqui, ela não é obrigatória, lembrando, tá? A nossa interação, essa interação depois da sala dos mantras, não é obrigatória. Eu acredito que quem esteja aí está porque deseja, ou porque suporta essa pressão. Mas, sabe, é isso, tá? Então, assim, eu sugiro que aqueles que tiverem condições e puderem fazer essa experiência, essa vivência. Mas não vá para a Índia em pacotes de turismo, não. Eu não aconselho. Porque os turistas, os pacotes de turismo vão valorizar a questão turística. Você não consegue vivência. A minha sugestão é vá para um local e fique lá por um tempo. Ali você pode sair um pouquinho, mas, tipo, se você vai ficar 30 dias, passe 20 dias em um único local. Escolha um local, enfim. Se você não se adaptar bem àquele local, você pode migrar, mas escolha um local que você queira ficar por um período, para você vivenciar a experiência da cultura. Ou se você passa de um lugar para o outro, que nem macaquinhos pulando em árvore, você não consegue nada, entendeu? Assim, de experiência. Não, por que não consegue? Consegue alguma coisa. Mas não dá para ter aquela vivência profunda, tá? Então, eu particularmente sugiro que vocês vão para Mayapur, que Mayapur é uma embaixada do Ocidente. É como se você estivesse num país, como se você estivesse no Brasil, por exemplo, ou na Europa, alguma coisa assim, e ao redor é a Índia. Então você pode sair, fazer pequenas imersões na Índia e voltar para o abrigo seguro do nosso estilo de vida.
né, que o estilo de vida dos indianos é um pouco chocante para nós. A gente não consegue, não, assim, se adaptar ao estilo de vida deles, tá? Mas interagir com eles é muito gostoso, é muito divertido, tá? E eles amam ocidentais, eles não têm esse negócio de nacionalismos, eles são o maior país democrata do mundo. É a maior democracia do planeta Terra, é a Índia, sabiam? Não sei se vocês sabiam disso daí. É a maior democracia do planeta Terra. E é o maior país que fala língua inglesa no mundo. Fala mais inglês na Índia do que na Inglaterra. Incrível, né? Porque a Índia fala inglês. E lá tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, então supera a Inglaterra e muito. Então, assim, e é um país democrático, né? E eles gostam de interagir com pessoas ocidentais. Eu já contei para vocês aqui uma vez que eu fui fazer um teste, a minha filha está aqui, ela sabe que lá eu pareço um indiano, eu ando descalço. Aqui eu gosto de andar descalço também, mas lá é gostoso, você anda descalço toda parte. Eu ando assim, dessa forma que eu estou vestido aqui, e eu vou em todos os lugares. E uma vez eu cheguei numa vilinha, eu fiz uma experiência lá e vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer uma experiência aqui. Eu vou dizer que eu estou com fome, que eu perdi meu dinheiro, que eu não sei onde é que eu estou e que eu estou precisando de ajuda. Para que eu fui fazer isso? Olha, eles me colocaram, você está com fome? Me sentaram numa casa lá e vieram 3 ou 4 mulheres, coco, e começaram a cozinhar e acenderam fogo lá no chão. E fizeram um banquete e me obrigaram a comer tudo. Não me obrigaram. Come, come, come. E eu tinha que comer de tudo. Eu saí de lá meio zonzo, meio perdido. Eles pegaram dinheiro, juntaram dinheiro, colocaram... Eu estava com uma curta, assim, uma camisa, colocaram dinheiro no bolso. Eu falei que não precisava insistir em colocar dinheiro no bolso. Me levaram até o bar, falaram com o barqueiro e me despacharam para casa. Você acredita? Depois eu organizei uma super distribuição de alimentos, presentes e tudo. Voltei lá na vila e fiz a festa. Foi uma maravilha. Então, sempre que eu vou lá agora, eu sou recebido com muito amor, muito carinho e muita comida. E eu levo todo mundo comigo. Vamos lá na vila. E só informo, estou levando um grupo. E pronto, já era. Se preparem, que o choque é intenso. É muita comida e é muito, assim, muito amor e é muito bom. É muito gostoso. A Dele quer falar. Só queria... Sabe o fato de tocar os pés? Sim. É muita humildade. Você viu um ocidental? A gente se imagina tocar o pé de alguém, né? Se quebra o ego, assim, né? Verdade. Trabalha a humildade. É verdade. Muito forte. Tem toda a razão. É um ato de humildade, né? Um exercício de humildade, é uma prática de humildade. Né? Isso, assim... Porque humildade é uma coisa que a gente fala, mas a gente não entende. A gente só consegue compreender vivendo ou experiências de humildade. A humildade é uma coisa que é muito abstrata, né? Então, assim, já sabendo dessa dificuldade de a gente entender esse tema tão complexo, esse sistema já produz um tipo de psicologia pragmática, que gera humildade. Então, você já cresce assim. Né? Olha que interessante. É isso mesmo. Faz todo sentido. Bom, na humildade tem tanta grandeza, é verdade. Tem razão. Vamos ver se tem alguma mensagem por aqui. Aqui. A Vanessa Dortas, ela comentou o seguinte: amei, ri também. É uma pena que esse amor e gratidão não estejam tão despertos no Ocidente. Em algum momento... Opa, já entrou outra mensagem. Nossa, tem bastante mensagem hoje aqui. E, em algum momento, um choque de realidade despertará. Então, isso justamente, essa é a ideia. Assim, esse ideal está no meu coração. Eu vou, e é isso que eu vou realçar. Eu já tenho um motivo para viver. É sobre isso que eu vou falar. Se qualquer pessoa que entrar no nosso grupo e pegar os áudios lá do começo, do início, até hoje, e já pode projetar para o futuro, o tema mãe sempre foi exaltado no nosso grupo. O nosso grupo sempre exaltou o tema mãe. Nós giramos em torno desse tema, porque levar as pessoas até esse ponto é garantia de sucesso espiritual certo. As escrituras védicas dizem o seguinte, Chanakya Pandita é o nome do sábio que compilou essa informação. Ele diz o seguinte: aquele que quer fazer caridade apropriada, dê comida,
a quem está com fome. Aquele que cantar os santos nomes do Senhor puramente no âmago do coração não terá fantasmas nem maldições que o toquem. Ele está protegido. Tem que cantar puramente. Porém, aquele que quiser entrar no reino de Deus deverá saber que... Entendeu, David? Ó, aquele que quiser entrar no reino de Deus deverá saber que não há deidade mais adorável na terra que a própria mãe. Aquele que não entende isso, não entra. Então, ela é a porta que leva ao céu. A não ser que o sábio esteja errado. Mas, aparentemente, pelos efeitos que produz, a adoração à mãe, não está, não. Então, tá aí. Quem tem ouvidos, ouça. Essa revolução, Vanessa, que você mencionou, está aqui nas nossas mãos. Né? A gente pode aproveitar isso daí, e pode não, né? É o nosso tema. E ainda bem que você está aí, né? Que você chegou. A Tânia falou o seguinte: rir é vida. Viver bem é nossa missão. Deus estava de bom humor quando inventou este mundo e seus humaninhos doidos. O que você acha disso? Fala de novo. Ó, presta atenção. Falou o seguinte, ó. Rir é vida. Viver bem é nossa missão. Deus estava de bom humor quando inventou este mundo e seus humaninhos doidos. Faz sentido, né? Tá correto. Ó, foi aprovado aqui. Que linda lição, muito obrigado. A Bianca falou. É isso mesmo, os humaninhos doidos. Seres humaninhos, né? Bem-vindo, querido. Bom dia, queridos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muitos tchauz e muitas saudades. É isso mesmo, né? Uma clínica, né? O chamado mundo material é uma clínica. E os pacientes, às vezes são pacientes, às vezes são monitores. Nós estamos tentando nos qualificar para sermos monitores dos pacientes. Mas enquanto nós não somos monitores, nós somos pacientes. E os pacientes são meio assim, doidinhos, né? Mas vamos lá então, finalizando, né, Deus? Você quer falar mais alguma coisa final? Tá tudo bem? Tá aprovado também. Namastê, pessoal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Tchau, tchau para todos. Tchau. Cuidado que a Cut Mataji está chegando, hein? Então, se comporta. Tchau. Tchau. A Mora aqui está dando tchau também. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia, namastê. Bom dia, Hare Krishna. Foi muito bom. Foi legal, né? Nossa, É gostoso, eu assim. me emocionei, assim. Quando eu vejo, né, quando os pés... Nossa, eu até hoje, eu olho assim, eu paro, onde eu tô, eu paro e fico olhando. Eu espero toda a cena se concluir, porque eu absorvo aquilo como uma realização, e aí eu continuo. Fala, vem cá. Tem alguém ali que... Aqui, a minha Cut Mataji, ó. É a minha chefe. Ela fica sentadinha ali na cadeira, só assim. Eu vou ouvir o que você vai falar, e eu estou aqui. E ela, depois ela desce e vai. Só Deus sabe que eu sofro. Depois, a hora, olha assim para a beleza dela e fala, nossa, o Devananda é de sucesso. Olha que linda. Mas ninguém sabe o quanto eu sofro. Só Deus. Pai. Tchau, tchau, pessoal. Hare Krishna.